galera do Devedor, beleza? Então estamos de volta aí com a nossa série de vídeos sobre a AWS, o AWS White Belt, onde a gente está fazendo aí uma introdução prática ao mundo cloud utilizando a AWS, né? E aí, dando continuidade onde a gente parou no último vídeo, basicamente hoje a gente vai fazer aqui a mudança, né, de paradigma da nossa maneira de fazer deploy. Antes a gente estava ali com o nosso servidor one-on-one, né, que a gente subiu manualmente, criamos, bem legal, aprendemos como lidar com ele. Porém, como eu falei no vídeo passado, não é uma solução escalável, não tem auto-scaling, não é tão resiliente e inclusive é muito manual, né? A maneira como a gente, por exemplo, colocou o nosso container para rodar lá dentro, o serviço Greetings ali, ele foi bem manual, tive que fazer clone né, fazer um pull ali da imagem, configurar, colocar ela para rodar, enfim. Tudo isso a gente pode abstrair se a gente tiver um serviço que faz o gerenciamento do container. E aí o serviço que a gente vai utilizar para fazer esse gerenciamento do container, ou seja, colocar ele para rodar, parar, subir de novo, enfim, botar as configurações de ambiente, qual que é a URL da base, enfim, todos esses recursos, vai ser ECS. E aí, então, o que é a ECS? A ECS ele é um gerenciador de containers, né? Ela tem essa responsabilidade de colocar para rodar e acompanhar ali como é que está a execução desse container. Tem outros detalhes, outros souvenirs aqui que a ECS implementa, como, por exemplo, gerenciar a capacidade, a possibilidade de você pegar os logs que estão saindo ali no terminal, no console, né? Que a gente até, para ver os logs, tinha que digitar lá Docker, e aí o nome do container, o ID, enfim. E aí sim você tinha os logs ali. Utilizando ECS, os logs do container, a gente vai habilitar um log driver que manda direto para o CloudWatch. Inclusive a gente vai definir lá, manda para essa pasta aqui dentro do CloudWatch, a gente vai ter acesso a esses logs lá na ferramenta depois. E isso é só uma das coisas, tá? Outra coisa que ele pode fazer é, por exemplo, verificar, a gente vai configurar, obviamente, quantas tasks tem rodando. E se a gente colocou lá que o mínimo de tasks, né, ou seja, daquele container rodando é 2, ele vai tentar manter 2. Se cair para 1, ele vai subir um outro. Se cair para 0, ele vai tentar subir também. E outra coisa que ele consegue fazer é colocar mais máquinas, né? A gente vai provisionar, né, taxar nele aqui um recurso chamado Capacity Provider. Esse Capacity Provider, por sua vez, ele vai usar um outro recurso que a gente vai conhecer hoje, que é o Auto Scaling Group. Basicamente, esse Auto Scaling Group ele permite que a gente gerencie um parque de instâncias EC2. E aí eu estou falando de mais de uma instância e não mais só aquela uma nosso servidor. Pode ser que ele crie só uma, como a gente vai fazer, né? O mínimo vai ser um, mas ele pode ter configurado um máximo até onde ele pode ir. E aí a gente vai olhar isso aqui na prática, que é, poxa, se ele precisar adicionar mais instância, ele vai olhar ali no máximo que ele pode e vai colocar mais instâncias para disponibilizar mais capacidade, ou seja, ele é um provedor de capacidade para a nossa ECS colocar mais tasks. Então lá quando a gente vai criar o serviço, vocês vão ver que a gente consegue colocar quanto de memória e quanto de CPU cada um precisa. E essa informação que a gente coloca vai estar configurada ali na ECS dizendo para ela, olha, para cada um desses serviços eu preciso de tanto de memória e CPU. Se faltar para ele colocar mais e você pediu para ele colocar mais, ele vai bater aqui no Capacity Provider falando assim, ó, preciso de mais capacidade. E ele vai adicionar mais máquina no cluster. Para ele fazer isso, ele precisa de um outro recurso que é o Launch Template. Então, o Auto Scaling Group, ele gerencia, né, quando precisa de mais, quando precisa de menos, coloca mais ou coloca menos. Vocês vão ver que tem várias configurações que a gente pode fazer nele, inclusive. Mas para ele conseguir fazer isso, ele precisa de um outro recurso que é o Launch Template. Esse Launch Template ele vai estar configurado com toda a receita para fazer a criação de novas máquinas quando precisar. Isso é outro ponto. Até então, aquele nosso server one-on-one, ele nunca de fato morreu, ele não foi terminado. A gente sempre parou ele, ou seja, foi lá e deu stop, né? Porém, a ECS e o Autoscaling, no caso aqui, quando ele está gerenciando o EC2, se você reduzir a 0, ele vai de fato terminar. Se ele subir uma instância e depois matar e subir outra, é terminar. Você não tem mais acesso àquela mesma instância. Pode vir uma instância completamente diferente, claro, do mesmo tipo que a gente vai definir ali no nosso Launch Template. Então, o Launch Template ele é essa receita contendo ali as informações de Amazon Machine Image, né, a EMI, que a gente já falou um pouco aqui sobre isso, lá quando a gente foi criar EC2, e também configurações de instance type, network, security group, enfim, todas aquelas coisinhas que a gente acabou lidando já de certa maneira. Então, basicamente é isso que a gente vai ver hoje, esse gerenciador de container, vamos criar o nosso cluster, vamos colocar o nosso auto-scaling, vamos criar o nosso launch template e tentar colocar um capacity provider nesse cluster, para daí depois a gente colocar o serviço, a task para rodar, assim como a gente ia lá, só que agora de maneira automática, autoescalável e com muito mais
manutenabilidade, beleza? Então, é isso aí. E aí, sem mais delongas, vamos partir aqui para a nossa parte prática. Lá no nosso console da AWS, a gente vai pegar aqui o serviço Elastic Container Service, que é a nossa ECS. Para mim já está nos favoritos, mas basta você vir aqui e buscar por ECS que ele já completa. E aí você clica e adiciona os seus favoritos também para ficar mais fácil. Aqui dentro do menu a gente vai vir na opção Clusters. Dentro de Clusters eu vou vir aqui em Create Clusters. Você pode ver que é tudo muito intuitivo, né? Então eu vou botar aqui o White Belt Cluster, beleza. E aqui nesse cara, o que vai acontecer? Aqui ele vem com a VPC que está lá default, não trocou, falha minha, mas aqui a gente pode vir e buscar a nossa White Belt VPC. Quando eu digo não trocou, ele não trocou a default para White Belt VPC. E a gente poderia, mas tudo bem. E aí aqui a gente vai tirar as privadas, porque eu quero que esse Auto-Scaling Group ele lide somente com os serviços que vão estar naquela nossa camada pública, né? Então, eu vou tirar aqui os caras que são privados, que não quero lidar com subnet privada. Tudo aqui, ó, camada public. Beleza? Aí aqui, ele colocou... Opa, vamos colocar cluster ao invés de cluster. Ele colocou um default namespace, que é o que ele vai criar ali por default, e aí o namespace é uma particularidade aqui da ECS, né? Quando ele lida com outro serviço da AWS, que é o Service Map, mas vamos deixar assim. Da infraestrutura, ele pergunta pra gente, beleza, o seu cluster, do jeito que ele está aqui, ele é serverless. Ele só tem essa capacidade de infraestrutura serverless selecionada. Se eu quiser selecionar o Amazon EC2, aí ele vai me pedir um ASG, que é o Auto Scaling Group. Só que para ter o Auto Scaling Group, a gente também vai precisar criar o launch template e tudo mais. Então, o que a gente vai fazer aqui nesse caso? Eu vou lá direto no menu da EC2, cliquei aqui no EC2 para abrir uma nova aba. Aqui no menu da EC2, se a gente for até lá embaixo aqui no canto esquerdo, eu vou ter esse Auto Scaling Groups. Se eu clico aqui, ele vai ter uma breve explicação, não tenho nenhum criado, né? E aqui ele vai falar, bom, então o Auto-Scaling Group, ele gerencia ali as Amazon EC2, né? As instâncias com mínimo, com desired, com maximum, com scale out as needed, ou seja, se precisar de mais máquina, ele vai colocar mais máquina lá. Sempre que a AWS fala scale out, significa colocar mais máquinas. É esquisito, mas é. E scale in significa trazer as máquinas de volta, ou seja, reduzir a quantidade de máquinas na capacidade aqui do Autoscale. Então a gente vai criar um novo, vou clicar aqui em Create Autoscale, e aqui no Autoscaling eu vou colocar o White Belt. Na verdade eu vou dizer exatamente o que ele é, que é a capacidade que a gente vai colocar vai ser C2, então vai ser C2 White Belt ASG de Autoscaling Group, né? E aí, agora ele vai me pedir o Launch Template. Eu tenho o Launch Template criado ali, mas a gente vai criar um junto. Então, eu vou criar aqui em Create a Launch Template, beleza? Quando eu clico nesse cara, eu só vou precisar dar um nome para ele. E aí, eu vou colocar aqui o EC2 Launch Template. Vai ser assim, porque ele pode ser, inclusive, genérico. Eu só estou dizendo que ele é uma capacidade EC2. Aqui no Version Description eu vou colocar... Beleza, Provide C2 Capacity. Aqui em Autoscaling Guidance eu deixo marcado para ele indicando, poxa, o que você precisa estar configurado aí para funcionar seu Autoscaling. Tags eu não vou colocar nada. Aqui no Amazon Machine Image tem um detalhe bem interessante. Lá no vídeo onde a gente criou a nossa EC2, a gente criou ela a partir de uma imagem chamada Amazon Linux 2, né? Uma imagem padrão ali. E aqui hoje, a gente, pelo fato de estar usando o ECS, e a gente sabe que a gente vai usar isso aqui no ECS, eu vou buscar por uma imagem específica. Ela é uma imagem que ela é optimizada para lidar com o recurso ECS, ou seja, é uma imagem que a AWS disponibiliza que já vem com uma série de recursos que a gente precisa para funcionar ali com a nossa ECS, como por exemplo o Docker, né? Já vem instalado, o Agent da ECS, que é um software que vai precisar instalar nela para que a ECS se comunique com aquela instância, né? Na verdade, a instância se comunique com o cluster e diga, ó, tô aqui disponível e vice-versa. Tudo isso já vem por default. E aí, para isso, a gente vai buscar aqui, então, por ECS, só que eu acho que vai estar aqui em Marketplace, vai ter uma ECS Optimized Amazon Linux 2,
x8664. Essa imagem aqui é a imagem que nós vamos utilizar. Então você vai buscar por ECS, né? Pode digitar direto o nome dela aqui, e aí a gente vai usar esse carinha. Então vou clicar aqui em Select. Aqui aparece pra gente que ele ainda vai estar no free tier, ou seja, tá de graça por enquanto. Se eu vim aqui em Pricing, ele vai mostrar inclusive o seguinte: NC2, charges, blá, em máquinas de free tier. Mas basicamente você não paga pela imagem, você está pagando aqui pela capacidade computacional que você está utilizando. Então, por exemplo, se eu venho aqui e seleciono T2 micro, e aí aqui no disco ele manteve um disco mínimo, você vê que o próprio valor aqui que ele descreve, né, vai ter mudado. Então, basicamente é isso, né? A gente vai selecionar então aqui essa imagem para utilizar. Uma vez que eu selecionei a imagem que eu vou utilizar, tá ali, né, x86, AWS Marketplace, Amazon ECS, né, com o EBS, tudo bonitinho. Agora a gente vai selecionar o nosso tipo de instância. Então, a imagem que vai ser utilizada, ou seja, o sistema operacional, a gente já selecionou e já está aqui configurado. Inclusive, no sumário já está aqui aparecendo. A nosso virtual server, ou seja, qual instância que vai rodar, está selecionada M5. E a gente não pode usar essa, a não ser que a gente queira gastar alguns dinheiros ali. Então eu vou selecionar aqui a T2 Micro, que é Free Tier Eligible. E é o que a gente tem utilizado, né, inclusive. Quando eu falo de key pair, a gente já tinha criado uma. E eu posso utilizar a mesma. Eu lembro que era o White Belt 2 aqui no meu caso, para você pode ser uma outra. Isso aqui não necessariamente é obrigatório, mas pode ser que a gente queira depois conectar nesse cluster, na máquina que vai criar ali, conectar nela para fazer algum troubleshooting ou enfim, fazer algum teste. E aí com essa configuração a gente consegue facilmente, porque a gente já tem ali a chave criada. Ele vai entregar a instância para a gente quando ele criar com essa chave configurada. Aqui na parte de network, o que eu posso fazer? Eu posso não especificar nada, eu posso criar um novo security group e tudo mais, mas o que eu vou fazer é não especificar uma subnet, né? Ou seja, o launch template eu não vou dizer, olha, todas as instâncias que utilizarem esse launch template vão subir nessa. Não vou dizer. Isso aqui vai ficar a cargo da própria ECS lidar, dado uma estratégia que a gente vai utilizar lá no service de espalhar, né, as instâncias quando puder em mais de uma zona de disponibilidade se tiver instância disponível. Mas beleza, então deixo aqui subnet vazio do jeito que ele está. E aqui na parte de Select an Existing Security Group, aí eu posso colocar, por exemplo, eu vou colocar aqui, a gente vai precisar fazer algumas alterações depois, mas eu vou colocar o White Belt SG, que é o mesmo que a gente usou lá na nossa EC2, beleza? Em Advanced Configuration, Advanced Network aqui, a gente vai adicionar uma interface de rede. E aqui, por que a gente vai adicionar uma interface de rede? Como a gente sabe que a gente vai utilizar esse launch template para subir as instâncias na nossa subnet pública, e aí como a gente sabe disso, volta lá no nosso desenho, e aí aqui eu tenho o desenho mais completinho que a gente vai trabalhar depois, né? Se eu observar aqui nesse desenho, a gente vai ver o seguinte, esse cara, né, o Greeting API, aqui o nosso serviço, ele está na subnet pública. A nossa ECS que a gente construiu, ela também vai lidar com o que está aqui nesse público. E lembra lá das aulas passadas que a gente falou que para conseguir comunicar com esses caras, eles precisam de um IP público? Então, para que você tenha esse IP público, lá na EC2 a gente foi preciso configurar também, né, o que ela tivesse um auto-assigning public IP. E quando a gente cria aqui pelo launch template sem configurar, adicionar aqui uma interface de rede, ele cria sem isso. Ele cria, inclusive, sem essa interface de rede. E aqui eu quero que ele tenha, sim, né? As instâncias que subirem aqui, elas vão ter que ter uma interface de rede, porque eu preciso. E aí, isso aqui é, inclusive, relativo. A gente pode mudar isso aqui depois quando a gente for implementar o nosso Application Load Balance, por exemplo, né? Mas, por hora, o que a gente vai fazer é isso mesmo. É colocar aqui, então, para auto-assign public IP dentro da nossa interface de rede. E é basicamente a única coisa que a gente muda, tá? O Security Group já vai ter um selecionado, que é o DB White Belt, que a gente colocou ali. E a única coisa que a gente vai mudar é botar esse carinha aqui, Auto-Assign Public IP, que vai precisar, porque da maneira como a gente está trabalhando, a gente não criou interfaces de rede para que dentro, né, tudo privado, consiga se comunicar com a ECS, por exemplo. Então, eu preciso que esses caras estejam na Public Subnet com um endereço público para que a gente possa utilizar certinho. E aí, aqui no Virtual Server Type, ele já vai mostrar para a gente configurado, o firewall, que é o nosso security group, está ali o White Belt SG, o storage, que a gente vai olhar na sequência, vamos deixar o default mesmo,
Resource Tags, eu posso colocar aquelas nossas tags que a gente já tem trabalhado. E aqui em Advanced Details tem um detalhe bem importante, né? A gente criou o cluster lá, né? Tá criando o cluster. Cadê aqui? O nosso cluster está lá na primeira aba. Com o nome White Belt Cluster. Uma das coisas que a gente vai precisar fazer para que esse cluster, para que esse launch template, né, as instâncias que estão nesse launch template apareçam como capacidade para o nosso cluster, vai ser configurar aqui vamos dizer assim, meio que um script que ele é executado quando a instância é criada, para ela ir direto para o nosso cluster que a gente sabe que vai utilizar esse launch template. Então, basicamente, o que a gente vai precisar fazer, então, é vir aqui e fazer o seguinte. Posso deixar isso aqui já nos comentários, mas eu vou escrever aqui echo igual. Aí a gente vai colocar o nome do nosso cluster, e aí eu vou puxar aqui, né, o nome do cluster que a gente estava criando, ele ainda não existe, tá, gente? E tudo bem, a gente não vai subir nenhuma instância antes de aquele cluster existir no final do dia. E aí aqui eu vou colocar, então, o nome do cluster, e aí isso aqui barra tc barra ecs barra ecs.config e aí fechou. Basicamente a gente está dizendo aqui, ó, tem um detalhezinho que eu esqueci que eu acho que é importante, mas sempre que você vai executar um script em bash principalmente, né, ali no shell script do Linux, é legal que o arquivo ele comece sabendo o que ele vai fazer, né, para que ele serve. Então eu vou colocar aqui bin barra bash. Belezinha? Então é isso. Echo, White Belt Cluster, etc, cs config. A gente poderia, por exemplo, fazer isso aqui depois que a máquina subiu, mas não é o que eu quero. A gente quer que a máquina suba já sabendo onde ela vai, em que cluster que ela vai ter que executar para esse exemplo aqui do nosso launch template. E aí eu posso até colocar aqui que, na verdade, isso aqui vai ser específico. Vai ser 2 launch template White Belt Cluster. Então, a gente vai utilizar, né, esse cara lá no nosso capacity, no Autoscaling Group, que depois vai estar taxado no nosso capacity provider, para levar essas instâncias que vão subir aqui por esse Autoscaling Group e registrar elas direto do nosso cluster lá que a gente quer. Então, feito isso, eu vou clicar em Create. Basicamente, ele vai mostrar depois ali o cara que foi criado. Então, é esse cara aqui, está na versão 1. Né, ele mostra, ele fica versionado, é só clicar em cima dele, já vai trazer para cá, tudo bonitinho, fechou. Então, esse é o nosso launch template que a gente vai utilizar aqui. Então, agora aqui eu preciso só clicar nesse cara para atualizar a lista, vai ter os dois, o que a gente acabou de criar, seleciono esse camarada, e aí verifico aqui, né, se é isso mesmo, então não é spot, é T2 micro, esse é o launch template, esse é 2 capacity, beleza, fechou, confirmei aqui os dados. Agora eu vou selecionar qual VPC, e aí aqui no Autoscaling Group é importante lembrar de selecionar a White Belt e os public, né, subnet. Por isso que eu falo, né, falei algumas vezes, que a VPC, a subnet, é a base para tudo que a gente vem criando depois, né. Então, agora a gente sabe aqui quais são as nossas publics, está aqui marcado, né, public 1, 2 e 3, fechou, tenho essas 3 subnets que o Autoscaling vai usar para subir as nossas máquinas. Então, uma configuração que a gente vai falar para ele cara, espalhe essas máquinas entre as zonas de disponibilidade. Então, se tiver uma instância, ele vai escolher uma. Se tiver 3 instâncias, ele vai tentar colocar uma em cada zona de disponibilidade para a gente. Beleza? Então, venho aqui em Next, configurei. Né? Agora aqui, ele vai perguntar se a gente quer um load balance. Para esse momento, a gente vai dizer que não, que a gente não vai colocar um load balance nesse Autoscaling Group, porque a gente vai fazer isso depois lá no service. Beleza? E aí, aqui, o que a gente vai fazer tá bom, então não vou colocar um load balancer, não vou configurar VPC Lattice Integration e os health checks vão ser os padrões, vou deixar no tempo padrão, não vou mexer em nada disso aqui. Mas basicamente a gente poderia, por exemplo, atachar um autoscaling diretamente aqui nessa capacidade, né? E aí, bom, a gente teria que ter um load balance, como eu já falei, ele tem um custo, e a gente vai falar do load balance um pouquinho mais na frente, por isso eu vou dar uma passada bem rápida aqui. Esse Amazon VPC Lattice VPC Lattice é muito bom. Ele para melhorar ali a network, né? Ele tem uma capacidade de, enfim, de conseguir melhorar a nossa rede, tornando uma comunicação mais parruda ali para o nosso Autoscaling Group, as instâncias que vão fazer parte desse Autoscaling Group. Aqui no Health Checks eu poderia trocar, né? Eu posso, por exemplo, o que é o Health Check? É eu verificar que a instância que está sendo ali que está fazendo parte desse Autoscaling Group, ela está ativa ou não. E eu poderia aqui, por exemplo,
no caso se eu tivesse um load balancer, fazer com que o load balancer batesse naquela instância ou fizesse conexões com ela, né, testando ali os targets, né, enfim, isso é bem específico do load balancer, mas ele trabalha com target groups associados e tudo mais. E aí a gente conseguiria dizer que uma EC2 ela não está saudável se, por exemplo, o load balancer, um dos targets, não estão funcionando corretamente, né? Então, ele vai, por exemplo, bater lá num PF, alguma coisa nesse sentido, para ver que, pô, por mais que a instância esteja de pé, mas ela não consegue responder, então ela não está saudável. E aí o Health Check Grace Period basicamente é o tempo que ele vai esperar, né, antes de dizer, olha, essa instância ela não está saudável, então vou derrubar ela e vou subir outra, porque tem alguma coisa errada aqui com esse cara. Então, o Health Check Grace Period, ele existe em mais de um recurso, mas aqui no caso do autoscaling, ele é para isso, né? Ele vai ficar vendo ali se a instância não estiver saudável por 300 segundos, seja 5 minutos, ele vai derrubar ela. E aí, quando a gente fala de additional settings, a gente tem a parte de monitoring, e aí aqui a gente vai ter Enable Group Metrics Collections with CloudWatch. Se a gente for olhar, basicamente ele vai habilitar aqui uma série de métricas que são do próprio Autoscaling Group, numa granularidade até interessante aqui para cada coisa que acontece, para o CloudWatch. Eu não vou habilitar, isso gera um certo custo, mas a gente pode ter esse cara habilitado quando a gente precisa ali de fazer troubleshoot, então é até legal, uma boa prática para visibilidade ali de coisas que podem estar acontecendo na nossa ECS. Só que o ponto é que ele manda a cada 1 minuto, e aí esse a cada 1 minuto gera um custo no CloudWatch, certo? A gente vai falar um pouco mais sobre isso depois. Vou aqui em Next, e aí sim ele vai me trazer para a opção de Group Size and Scaling Policies. Essa parte aqui é bem interessante porque é aqui que a gente vai dizer, olha, eu desejo que tenha pelo menos uma máquina, certo? O mínimo é uma máquina, certo? Não pode ter menos que uma máquina nesse auto-scaling aqui, nesse grupo. E o máximo vai ser 3. Essa configuração vai garantir para a gente que o auto-scaling sempre tem uma máquina ali, o desejado é esse. Se for cair, ele vai tentar subir, se cair, ele sobe e assim vai. E se precisar de mais capacidade, ele pode escalar até 3. Esse se precisar de mais capacidade, a gente vai dizer já já. Que é justamente aqui, ó, Scaling Policy. Choose whether using a Scaling Policy e dinamicamente faça ali o resize do seu Auto-Scaling Group. E aí aqui ele está selecionado None, mas a gente vai colocar um Target Tracking Scaling Policy. Tem uma explicação aqui no lado direito, mas basicamente, assim, resumindo muito, ele vai olhar uma métrica daquelas instâncias que você pode escolher entre CPU, Network Bytes In, Network Bytes Out ou um Counter per Target. E aí a gente precisaria ter um ALB. No caso a gente não tem, então a gente pode olhar essas 3 métricas aqui. Essas 3 métricas, elas são legais porque elas podem indicar para a gente que um EC2, né, o nosso recurso computacional, está recebendo muita requisição. E aí, dependendo da tua aplicação, o que vai sentir primeiro pode ser a CPU, porque ela, enfim, está usando muito mais CPU, está tratando com muito mais dados, com muito mais requisições, muito mais processos, ela aumenta a CPU. E aí, conforme ela aumenta a CPU, se passar do target value que a gente colocar pelo período que a gente definiu, que aqui eu vou colocar 240, ele vai colocar uma máquina nova lá pra gente. Eu vou deixar 50%, não é assim que geralmente se usa, tá? Porque é interessante, inclusive, que você tem ali uma matéria que a gente chama de right sizing, que é definir o tamanho de distância, menor, assim, um tamanho ideal para que vá rodar ali seu workload sem causar problema. E aqui, geralmente, a gente permite usar até 80%, 90% do que tem de recurso disponível para, inclusive, fazer parte desse right sizing, né? Eu quero estar usando tudo que a máquina tem, no máximo que ela tem, o tempo todo que eu estiver pagando por ela, porque eu fazer jus ali é o meu dinheiro, né? Não gastar nem mais e nem muito menos do que deveria. Muito menos é legal, mas o mais é ruim e para isso você precisa aplicar essa estratégia de right size. Então, aqui para a gente testar, eu vou deixar em 50% mesmo, 240. E aqui ele diz, Disable Scale In to create only a Scale Out Policy. Não, a gente quer, como eu já falei, o que é o Scale In? É quando eu tenho mais capacidade do que eu preciso, ou seja, o ESG aqui está usando, as instâncias estão usando 10% da capacidade por muito tempo. Ele vai colocar no mínimo necessário, que a gente definiu ali, né, no desired ou no mínimo. E aí isso vai garantir para a gente que ele tanto escale para cima, ou seja, se precisar de mais máquina para atender mais demanda, ele vai conseguir, e se essa demanda não existir, ele vai também voltar ali para a nossa capacidade mínima para também não desligar, né, no nosso detalhe.
Notificações não vamos colocar nenhuma, mas basicamente eu poderia utilizar um outro recurso da AWS, que é o SNS, a gente talvez fale um pouco dele ainda nesse curso aqui, mas a princípio ele é um serviço que permite, por exemplo, mandar e-mail, né? E aí eu poderia ter uma notificação que manda por e-mail quando aconteceu aqui alguma coisa no nosso cluster. No caso, eu não vou utilizar esse recurso, vamos criar ele aqui, vou adicionar uma tag aqui, eu acho que era project que a gente estava adicionando, e aí aqui eu vou colocar white belt, beleza? Só para não ficar aqui sem a tag. Então agora eu vou conferir todos os recursos que a gente configurou para o nosso auto-scaling group e vou clicar em create auto-scaling. Feito isso, ele já vai passar a existir e como a capacidade mínima que a gente pediu ali é 1, provavelmente ele já está tentando, né, colocando, subindo uma máquina de acordo com aquelas configurações de auto-scaling lá que a gente configurou. Então, se eu vier aqui, né, clicar no nosso auto-scaling, a gente vai ver tudo que tem configurado para ele. Inclusive, tem informações aqui que a gente consegue alterar depois, né? Fazer override, por exemplo, tipo de instância é uma delas, que a gente pode sobrescrever o que veio do load template, né? Mas aqui o que eu quero mostrar para vocês é o activity. Se você vier aqui na atividade desse ASG, então ele vai dizer assim, ó, o usuário, né, pediu para a gente criar aqui o auto-scaling, ele foi criado. A diferença de desired para o atual, ou seja, a capacidade atual e o que é desejado está diferente. A gente vai precisar botar mais uma máquina aqui. E aí ele está falando increasing, ou seja, aumentando a capacidade de 0 para 1. E quando essa instância ela for criada, ela vai aparecer aqui em Instance Management. Ela já até apareceu, porém eu acredito que ela ainda deve estar passando lá pelos health checks e tudo mais para depois ela aparecer em algum lugar. O duro é que a gente ainda não criou o nosso cluster. Então vamos voltar lá no nosso cluster, já criamos o launch template, já criamos o auto-scaling group. Agora a gente vai voltar aqui no nosso cluster, que era o primeiro passo, e selecionar o auto-scaling que a gente criou, né? Então agora basta eu, na verdade, C2 White Belt ASG, é o cara que a gente criou, certo? Vamos confirmar, é isso mesmo. Então selecionei ele. E External Instance é um conceito que eu não vou abordar agora, é até relativamente novo aqui na ECS, eu ainda não utilizei, mas basicamente eu poderia estar usando ECS, né? Ou seja, instâncias registradas aqui nesse cluster de qualquer localidade, de outros lugares, vamos dizer assim, de outras capacidades, de outras regiões, e por isso que eles chamam de ECS Anywhere. Mas feito isso, a gente vai fazer então o create e basicamente a gente criou o nosso cluster, né? Ele vai levar um tempinho aqui, vou até pausar, pode levar até uns 5 minutinhos para ele aparecer aqui, tá? Bom, ele já apareceu e aqui está o nosso cluster, o White Belt Cluster. E sem nada, 0 services, sem tasks, sem instância registrada, enfim, muita coisa. Para eu ter mais informações sobre ele, basta eu clicar aqui dentro dele. Ele diz que ainda está em progresso, porque ele ainda está provisionando ali algumas coisas. Como eu disse, isso pode levar até uns 5 minutinhos, mas como já criou aqui a interface, eu já consigo ir navegando. Então, esse é o nosso cluster, tá? Para ser bem sucinto, esse cara aqui é o cluster que a gente vai utilizar para colocar o nosso serviço para rodar agora. Ele quem vai gerenciar os nossos serviços, as tasks que estão rodando, as instâncias que estão disponíveis, sem que a gente precise ficar lidando diretamente lá com os nossos EC2, com os containers, acessando o console, nada disso. Agora a gente consegue fazer tudo por aqui, tanto update quanto, enfim, trocar a instância, subir um serviço novo. E depois a gente pode usar a SDK, que sim, a gente vai ver aqui no treinamento, que é uma maneira da gente, pela CLI, ou seja, pelo terminal, fazer configurações nesse cluster também, né? Então, só para conferir como que está lá a situação do nosso auto-scaling group, está aqui na segunda aba, na verdade. Tem lá, então, a nossa instância. Ela já subiu, acredito eu. Se eu quiser garantir, né, e ver o que subiu, basta vir aqui no menu da EC2. Aqui no menu da EC2 você vai ver que já tem uma instance running. Se eu vier aqui no instance running, tá lá a nossa instância, bonitinha, subiu mesmo. E agora se eu vier aqui em Infrastructure, a gente vai ter o Infra ECS Cluster White Belt, o nosso ASG, e a nossa instância que, como você pode ver, ela ainda não apareceu aqui. Né? Por mais que já tenha o Capacity Provider, que a gente, né, colocou ali o Auto-Scaling Group na hora que a gente criou o cluster,
ainda não aparece a instância que a gente está vendo que está de pé aqui. E isso a gente vai resolver no próximo vídeo, porque tem mais umas configurações que a gente precisa fazer, e agora é lá no nosso Security Group. Eu acabei não fazendo antes de propósito, para que a gente pudesse relembrar até como as coisas funcionam ali em relação ao Security Group. Então, no vídeo de hoje é isso, e a gente se vê no próximo. Se você curtiu, deixa aí o seu like, se não curtiu, deixa o seu comentário, e um forte abraço.